Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Que todos tenham um ótimo fim de ano, que seu ano de 2020 seja muito bom. É que o pessoal da Aliena Mundi deseja a todos vocês. Hoje quero apresentar para vocês algumas peculiaridades do mistério do navio Titanic. Sou o César do canal Aliena Mundi e, meus jovens, vou apresentar para vocês algumas informações do RMS Titanic, que era o navio que nem Deus afundava. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que dessem uma força para o canal. Você que conhece nosso canal, nós estamos passando por dificuldades, pois o YouTube não está mandando notificações para todos. Então pedimos a ajuda de todos para compartilhar esse vídeo. E deixem seu like, que ajuda muito no crescimento do canal, tá? A gente não visa resultados financeiros, mas sim o reconhecimento pelo nosso trabalho. Então conto com a ajuda de todos. Então vamos conhecer essa história, indo agora direto aos fatos. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio que era impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. Então confira algumas das curiosidades reais sobre esse navio que afundou. Jovens, quando nós comparamos com os outros navios no cais, o Titanic realmente se destacava. Mover a estrutura gigantesca da terra para a água foi um processo bastante desgastante. O processo em si durou apenas 62 segundos, mas para completá-lo foram necessários 23 toneladas de lubrificante, óleo de trem, sabão e graxa, que foram usados como lubrificantes. Com grandes rebocadores, o RMS Titanic deixou Belfast, na Irlanda. 5 rebocadores foram necessários para guiar a grande embarcação para fora do cais. Isso foi feito durante um teste no mar, o que é uma das fases iniciais de quando um navio estará prestes a ter sua construção finalizada. Haviam cerca de 700 tripulantes no Titanic. Edward J. Smith, o homem de barba branca no meio da fila da frente, era o capitão do navio. Mesmo antes da partida, haviam rumores de que a viagem inaugural do Titanic seria sua última e única viagem antes da sua aposentadoria. O capitão britânico Edward John Smith era comandante da companhia de transporte White Star Line e também o capitão da RMS Titanic. Existem vários relatos das últimas palavras e ações finais do capitão, bem como sua morte no desastre. Mas todos sugerem que suas ações finais foram verdadeiramente heróicas. Algumas pessoas culpam o capitão Smith pelo incidente, sugerindo que ele estava correndo em direção ao iceberg a toda velocidade. Segundo os oficiais do navio, o comandante Edward Smith não participou ativamente das operações de evacuação e resgate depois do choque com o iceberg. Ele teria passado às autoridades do lançamento dos botes para outro oficial chamado Murdoch, mas depois do comandante aparentemente se recuperar de seu choque inicial, ele teria tentado auxiliar na evacuação. A sobrevivente Ella White disse durante as comissões de inquérito sobre o naufrágio que viu o capitão ir até a grande escadaria pedir para os passageiros irem para os botes, enquanto o tenente-coronel Arthur Godfrey Pelsham afirmou que ele estava fazendo tudo o que podia para levar as mulheres para os botes e para ver se os botes foram lançados apropriadamente. Vários dos sobreviventes alegaram em suas cartas que o capitão Smith estava bebendo logo antes do incidente. Já o passageiro Robert Williams comentou as ações do capitão do naufrágio. O capitão Smith foi o maior herói que eu já vi.
Ele ficou na ponte e gritou por um megafone tentando ser ouvido. A carta da foto foi escrita por um tripulante a bordo do navio de resgate e foi vendida em um leilão em 2012. O iceberg foi a causa do naufrágio do Titanic. Ele quebrou o lado do navio gigante e perfurou todos os 5 estanques da nave, que deveriam mantê-los à tona. O convés de passeio estava localizado diretamente abaixo do convés superior. Este convés tinha 4 cabines que contavam com seus próprios decks privados, cerca de 15 metros. Essas cabines eram chamadas suítes Parole e eram os quartos mais caros do navio. A mais cara delas custou mais de $4.000 em 1912, o que equivalente chega a cerca de $100.000 hoje. Essa suíte foi muito bem representada na famosa cena do filme Titanic, em que Jack faz a pintura de Rose. Essa foi provavelmente uma das 350 cabines de solteiro da primeira classe. Haviam também 39 suítes privadas disponíveis no navio. A cada uma tinha um banheiro privativo. Algumas suítes privadas incluíam closets e eram decoradas de acordo com o estilo luxuoso da monarquia francesa. O RMS Titanic foi carregado com quase 6.000 toneladas de carvão para sua viagem inaugural. O navio queimou muito carvão por dia. A equipe do navio teve que trabalhar dia e noite para cavar carvão em caldeiras a fim de criar energia e vapor. A sala de comunicação do navio era administrada pela Marconi Company. Os operadores a bordo do Titanic eram, na verdade, funcionários da empresa e não tripulantes do navio. O Titanic tinha 20 botes salva-vidas no convés que poderiam transportar cerca de 1.200 pessoas na capacidade máxima. Embora a capacidade fosse maior que a exigida na época, ainda era menos da metade da ocupação da embarcação, que era cerca de 2.500, incluindo os passageiros e a tripulação. Mais de 700 sobreviventes foram resgatados por um transatlântico chamado Carpathia. Os sobreviventes estavam no meio do oceano, sofrendo de estresse e hipotermia. A tripulação do transatlântico imediatamente entregou aos sobreviventes algumas roupas quentes. Foram tiradas fotos de botes salva-vidas cheias de passageiros fugindo do navio afundando. Há mais uma triste história por trás deles. Os tripulantes temiam que as cordas não suportassem o peso dos botes salva-vidas a plena capacidade. Assim, muitos dos botes salva-vidas foram lançados abaixo da capacidade. O primeiro bote salva-vidas que foi lançado estava com menos da metade de sua capacidade para 65 pessoas, e outro saiu com apenas 12 pessoas a bordo. Passageiros a bordo do transatlântico Carpathia tiraram algumas fotos de sobreviventes sendo resgatados dos botes salva-vidas. Carpathia foi o navio que respondeu a um sinal de emergência e veio para resgatar os sobreviventes. Apenas cerca de 700 pessoas foram realmente resgatadas. Os passageiros que fugiram em botes salva-vidas passaram pelo menos 2 horas no frio antes que o Carpathia conseguisse chegar. E como já mencionado, muitos dos botes salva-vidas estavam pouco cheios e havia espaço para mais passageiros. Depois que os passageiros foram trazidos de volta ao Pier 54, são e salvos em Nova York, todos os botes salva-vidas ficaram vazios. Este cais, na verdade, pertencia à White Star Lines. O Titanic foi bem equipado com muitas comodidades de luxo, incluindo uma academia, assim como o navio Olympic. O Titanic foi o primeiro transatlântico a incluir uma academia. Outras amenidades que chamavam a atenção eram a piscina, uma quadra de squash e até mesmo uma banheira turca. Meus jovens, vocês já se perguntaram o que aconteceu com o iceberg e qual foi a razão que o Titanic afundou? Bem, nada foi demais. Permaneceu flutuando onde estava, mas marcas pretas de pintura do navio foram deixadas nele. Muitos acreditam que se o Titanic tivesse colidido com o iceberg de frente, ele não teria afundado. Uma das partes mais maravilhosas do Titanic foi sua grande escadaria, que também foi reproduzida no filme. O Olympic, navio irmão do Titanic,
tinha praticamente o mesmo. As únicas imagens existentes das escadarias são as do Olympic. Não existem imagens conhecidas das escadarias do Titanic. No entanto, há fotos do que resta da grande escadaria? Não muito, infelizmente. Enquanto o filme Titanic foi filmado, James Cameron afirmou que a escadaria replicada por ele se desmembrou na construção e flutuou para longe. Acredita-se que a mesma coisa tenha acontecido com a escada original. A primeira parte do Titanic, que foi encontrada por Robert Ballard em sua expedição em 1985, foi uma grande caldeira. Ballard comparou a caldeira às imagens do navio de 1911. No dia seguinte, ele usou seu Argo, que é um submarino, novamente e descobriu uma grande parte do naufrágio do Titanic. A expedição de Ballard, em 1985, também é responsável pela descoberta da polpa do navio, ou pelo menos o que restou dela, até o naufrágio ser descoberto. Muitos cientistas não acreditavam que o casco do navio tivesse partido pela metade antes do navio afundar. No entanto, depois que descobrir que a polpa e a proa, a 1/3 de uma milha de distância, foi confirmado que o navio se dividiu em duas partes. Como passageiro da primeira classe, o capitão Edward Smith tinha acomodações luxuosas. Uma banheira de porcelana de seu quarto foi encontrada. Estava quase intacta, coberta apenas por sujeira. O Titanic foi construído na gigante rampa de lançamento do Grande Pórtico. A localização da construção foi no estaleiro Halland e Wolff, e mais de 11.000 trabalhadores foram necessários para construir e concluir o projeto. Quando os destroços foram descobertos, uma das 3 âncoras foi encontrada dentro do seu compartimento. O Titanic, na verdade, tinha 3 âncoras, e cada uma pesava cerca de 10 toneladas. Acredite-se que o personagem Jack Dawson foi inspirado em Emílio Portaluppi. Ele embarcou no Titanic com um bilhete de segunda classe e deveria estar em um navio diferente, mas em vez disso, a rica família Astor o convidou a bordo do Titanic. Alguns dizem que ele tinha uma queda por Madeleine Astor. É impossível mencionar o verdadeiro Jack sem dizer nada sobre a verdadeira Rose. Madeleine Talmadge Astor era a esposa de John Jacob Astor IV, o magnata dos negócios. Acredita-se por algum que ele tenha sido a inspiração para Rose no filme Titanic. No entanto, nunca foi sugerido que realmente teve um caso com Emílio Portaluppi. John Jacob Astor IV foi a pessoa mais rica a morrer no naufrágio. No início dos anos de 1900, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. John Astor e sua esposa embarcaram no Titanic, porque Madeleine estava grávida e insistiu que queria dar à luz no seu filho nos Estados Unidos da América. Após o incidente, muitos jornais começaram a publicar histórias relacionadas ao Titanic. Alguns mencionaram as pessoas que desapareceram, como Astor. Na época da morte de John Astor IV, seu patrimônio líquido era de 87 milhões de dólares, equivale a cerca de 2,16 bilhões nos dias de hoje. Comparado com as pessoas mais ricas agora, isso não colocaria Astor nem entre os 10 primeiros. Uma foto do menu de 12 de abril de 1912 mostra as opções que estavam disponíveis para o almoço a bordo do Titanic. As refeições apresentam uma quantidade aparentemente infinita de carne, peixes, salgadinhos e itens especiais. Uma incrível imagem de toda a proa do navio foi feita durante uma missão de retorno aos destroços do RMS Titanic, quase 20 anos depois de ter sido descoberto. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, lançou a missão para estudar a deterioração do navio. Jovens, como sempre, fatos sobre o navio Titanic é bem interessante, então resolvi apresentar para vocês mais essas curiosidades. Então, se gostaram, deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que ainda não conhece o nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora,
não sai sem deixar seu like, pois é muito importante também para o crescimento. Então, um grande abraço a todos, um ótimo fim de ano, fiquem bem e até a próxima!